Bom dia a todos. A aula de hoje ela está centrada no pensamento do sociólogo Max Weber e particularmente na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É de fato a obra mais importante do autor. Importante na medida em que ele examina a questão metodológica, que embasa a sua concepção teórica, que é exatamente a perspectiva de uma ciência livre de julgamento de valor. A partir dessa ideia que o Weber trabalha, então, com o desenvolvimento da própria carreira, ele vai aplicar essa ideia a esse livro, que é, de fato, a obra-prima weberiana, que é intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Foram sugeridas algumas questões, eu vou lê-las rapidamente, e que no decorrer da explanação ela vai aparecendo. As perguntas que me foram feitas na leitura da ética dos alunos do curso de serviço social são as seguintes. Qual o contexto em que Weber cita Benjamin Franklin? Qual o conceito de ethos? E ainda a explicação sobre o tradicionalismo econômico e mesmo explicar o ascetismo monástico e, por fim, o que é ascetismo. Bom, nessas questões, o que eu posso dizer é o seguinte: a importância do Benjamin Franklin está exatamente na questão da ética aplicada à política, pelo fato do Franklin ter sido líder da Revolução Americana. E outra coisa curiosa é que ele vive quase 90 anos. Ele nasce no começo do século XVIII e vai até a data de 1790, quando ele vem a falecer. Bom, o conceito de ethos, ele deve ser pensado da seguinte maneira: como uma categoria antiga que está relacionada aos costumes e hábitos fundamentais de uma coletividade, mas ao mesmo tempo determinando ou marcando tanto uma época quanto uma região. Então o ethos, ele, embora tenha a universalidade, o que é interessante no conceito é a aproximação, a maneira como ele nasce ligado aos costumes e os hábitos de uma coletividade fundada em determinada região. Me pede para explicar o tradicionalismo econômico e, além disso, o ascetismo monástico e, por último, o que seria ascetismo? Bom, o ascetismo é uma categoria que ela é importante na ligação com a ética protestante, porque o ascetismo ele é ligado à questão protestante, ao protestantismo, mas a sua importância está em que o ascetismo ele se refere ao refreamento dos prazeres mundanos e que tem assento na austeridade.
tanto do ponto de vista disciplinar, quanto da aplicação da ética. Então, o ascetismo ele é importante porque ele diz respeito tanto à questão disciplinar como ao autocontrole, e além disso, como ele está ligado à ética protestante, então ele valoriza a ideia de Deus, de verdade e de virtude. A singularidade da obra A Ética Protestante, primeiro é que ela, na verdade, isso muitos pensadores fazem analogia entre o Max Weber e o Marx, é que a ética protestante e o espírito capitalismo seria uma ideia global do ponto de vista weberiano de dar uma resposta particular, de acordo com a sua concepção, ao capitalismo. Só que ele vai usar a ideia de espírito do capitalismo, enquanto o outro pensador alemão, seu predecessor, o Marx, ele já pensa de uma maneira distinta o capitalismo, não enquanto espírito, mas enquanto uma etapa dos modos de produção. Metodologicamente, a ética protestante do espírito do capitalismo, ela é muito interessante porque ela se aproxima claramente a maneira da composição da obra, ela se aproxima claramente à ideia de uma tese acadêmica. Por que isso? O Max Weber, ele divide a obra em dois momentos. Um primeiro momento em que ele situa o problema e que é onde aparece a questão conceitual do problema e nela a concepção de vocação como uma tarefa de investigação sociológica. Quer dizer, a questão da vocação na investigação sociológica, ela de fato tem como uma referência o resgate da palavra alemã Beruf, que o Martinho Lutero utiliza do ponto de vista da ética protestante. O Weber, quando vai conceituar vocação, ele se refere a Lutero demonstrando a importância da vocação do ponto de vista disciplinar. Então, o problema é colocado da seguinte maneira para Max Weber. Em primeiro lugar, como se trata da ética protestante e o espírito do capitalismo, o que o Weber pretende então? Primeiro, fazer a distinção no plano analítico da filiação religiosa e da ideia de estratificação social vinculada à filiação religiosa. No segundo momento, ele vai então conceptualizar o que ele entende como espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo, como é que funciona essa ideia analiticamente para Weber. E por fim, ele volta, como eu já antecipei, à questão da concepção de vocação de Martinho Lutero. Na segunda parte da obra, o que Weber vai fazer é exatamente, no âmbito da ética protestante, distinguir as maneiras pelas quais o protestantismo ascético distingue-se enquanto fundamentos religiosos
do ascetismo laico. É a partir daí que o Max Weber vai distinguir o calvinismo do pietismo, do metodismo e das seitas batistas. Agora, o que fica vinculado, depois desse debate e da análise comparativa entre o calvinismo, o pietismo, o metodismo e as seitas batistas, é exatamente a ascese vinculada ao espírito capitalismo. Então, o que há na obra de Max Weber é uma inovação do ponto de vista sociológico, porque ele, então, vai fazer algo distinto do que até então os pensadores, antes e propriamente dito de seu tempo, ainda não haviam prestado atenção no sentido e na importância de como essa ética protestante vai fundamentar a tese weberiana de que é ela que impulsiona o capitalismo através da ética disciplinar contida na vocação e no trabalho. Essa é a novidade. A novidade, então, é que a prosperidade, do ponto de vista das relações sociais, das relações de trabalho, né, da construção da unidade de trabalho, da construção da nacionalidade, da relação da nacionalidade com o país, com as formas de ordenação sociais, né, e de estruturação desse país. Então, a ética, ela joga um papel fundamental, porque ela serve, então, como uma forma de regulação através da região do processo disciplinar. É mais ou menos como se nós disséssemos assim: se há ética protestante no processo disciplinar, há progresso do ponto de vista do trabalho. Porque a ética, ela vai proporcionar um certo ajustamento das ideias no plano disciplinar e no plano de desenvolvimento na esfera do capitalismo. Que é o que Max Weber vai intitular de espírito do capitalismo. Esse espírito do capitalismo, para ele, nada mais é do que uma unidade histórica que foi precisa, que só a partir de um determinado momento na história econômica, social e política, essa unidade, ela empurra e, ao mesmo tempo, ela constitui uma realidade histórica fundante do capitalismo. Quer dizer, para o Max Weber, não se trata de pensar eventos anteriores à ética protestante, a essa unidade histórica. Para o Max Weber, embora a história do capitalismo ela apareça em diferentes momentos, em diferentes momentos históricos, na antiguidade, na estruturação do trabalho servil, do feudalismo, e mesmo já nos séculos em que o capitalismo ele já consegue de fato se estruturar, mas o que é importante para o Max Weber é que há um significado compreensível de uma unidade histórica que une
conceitualmente um significado singular, um significado cultural de uma individualidade única como um fenômeno histórico que vai, de fato, ser indispensável na constituição do objeto de investigação, que na ótica de Weber passa a ser um outro objeto. O problema que o Max Weber coloca, ele o faz da seguinte forma: diz ele, de duas maneiras, vinculando tanto a história universal quanto a particularidade da história do Ocidente. Ele diz assim: no estudo de qualquer problema da história universal, um produto da moderna civilização europeia sempre estará sujeito à indagação sobre qual combinação de fatores a que se pode atribuir o fato de, na civilização ocidental, e somente nela, terem surgido fenômenos culturais dotados de um desenvolvimento universal em seu valor e significado. Quer dizer, apenas no Ocidente existe a ciência em um estágio de desenvolvimento que atualmente reconhecemos como válido. Então, o que o Max Weber está querendo dizer é que é preciso, na história universal, apenas no Ocidente, ter se constituído um estágio de desenvolvimento que é reconhecido como de um caráter universal em seu valor e significado. Então, nessa introdução, em que ele coloca esse problema, o que ele vai examinar é que, embora haja uma discussão longa sobre a era moderna no Ocidente, né, o capitalismo dos empresários, os especuladores de larga escala, os colonizadores, o embrião do capitalismo financeiro, o comércio internacional em larga escala, que estão ainda presos a essa formação, mas o que o Weber está chamando a atenção é que só num determinado momento é que se envolveu um tipo completamente diverso de capitalismo, nunca antes encontrado na história da civilização. E isso se refere à seguinte questão: é exatamente nesse momento que surge uma organização capitalista racional do trabalho livre. E a partir daí que uma série de outros requisitos, na medida em que se põe o trabalhador livre para trabalhar, né, e o surgimento desse trabalhador livre, ele vai estar vinculado, por um lado, a uma organização racional, a um mercado regular e, evidentemente, articulado a tudo isso, a única criação peculiar do capitalismo ocidental. Há uma novidade para o Max Weber. Há uma novidade, e a novidade não é exclusivamente no sentido econômico, no sentido exclusivamente de uma racionalidade ou de uma nova racionalidade
industrial que estava surgindo. Não! A novidade no pensamento de Max Weber é que, nesse momento, seria preciso uma sociedade particular, uma sociedade ideal que conseguisse conjugar essa ética disciplinar no trabalho a uma ética vocacional fundante do espírito do capitalismo. Essa ética disciplinar, ela é protestante. Por isso é que a obra de Max Weber é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Essa ética protestante quer dizer o seguinte: ela, e somente ela, foi capaz de desempenhar um papel racionalizante do ponto de vista da perspectiva disciplinar do trabalho. O que é interessante pensar em Max Weber é que ele estava exatamente preocupado naquele momento em explicar de um outro ponto de vista, como eu já havia dito antes, a importância que essa ética disciplinar ela viria contribuir para que então o processo capitalista, de fato, ele dissesse: aqui é o ponto, aqui é onde exatamente nós chegamos, e aqui é que há a novidade, a particularidade cultural, a particularidade da ética, o surgimento de novos profetas, e que jogam um papel singular no desempenho, então, do processo disciplinar. O Weber, ele próprio, chega a essa ideia, quando ele se refere à articulação entre as sedes do espírito do capitalismo, quando ele faz a seguinte, onde ele apresenta a seguinte tese, que é a tese mais importante desse livro. Ele diz o seguinte: ninguém sabe ainda a quem caberá no futuro viver nessa prisão, a prisão do dever vocacional, ou se, no fim desse tremendo desenvolvimento, não surgirão profetas inteiramente novos, ou um vigoroso renascimento de velhos pensamentos e ideias, ou ainda, se nenhuma dessas duas, a eventualidade de uma petrificação mecanizada, caracterizada por essa convulsiva espécie de autojustificação. Nesse caso, diz ele, os últimos homens desse desenvolvimento cultural poderiam ser designados como especialistas sem espírito, sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido um nível de civilização nunca antes alcançado. Essa é que é a grande questão que o Weber situa do ponto de vista da relação macrosociológica. Ora, por um lado, nós temos a regulação do trabalho disciplinar. Vinculado ao trabalho disciplinar, o surgimento de uma ética que empurra a disciplina, a ética protestante. A ética protestante e o trabalho disciplinar formam, para Max Weber, o espírito do capitalismo. Esse espírito do capitalismo, ele está vinculado exatamente à ideia de um renascimento de pensamentos e ideias que
serviriam como um amálgama para os especialistas sem espírito, sensualistas sem coração, nulidades que imaginam ter atingido um nível de civilização nunca antes alcançado. O segredo, ou a fortuna de Max Weber, foi de fato ter descoberto, através do ponto de vista de uma ciência livre de julgamento de valor, que naquele exato momento, em meados do século XVIII, já havia de fato, uma estruturação de uma concepção do especialista, né, sem coração, do especialista sem espírito, que é quem tem a vocação no âmbito do domínio burocrático, né, e a partir daí um nível de civilização nunca antes alcançado. Então, esse trabalho disciplinar, ele cabe como luva nas formas de gerenciamento que o capitalismo, a partir do século XVIII para cá, vai experimentar, de um ponto de vista disciplinar, que mais tarde outro pensador vai relacionar a formação dos corpos dóceis, né? Essa ideia de Max Weber do processo disciplinar, ela já estava colocada a partir dos processos de mecanização, da estrutura burocrática, do surgimento desses especialistas sem coração, que na verdade o Max Weber vai desenvolver essa ideia num livro inconcluso, que são os ensaios de sociologia, que foram volumosos e que reúnem uma série de estudos de Max Weber sobre a religião, né, onde ele aprofunda mais essa questão, mas nesse livro, Os Ensaios, é que Weber, então, dedica um capítulo intitulado A Burocracia, e ele vai perceber que essa burocracia ela vai existir em períodos anteriores ao capitalismo, anteriores. E nessa anterioridade do capitalismo, houve sempre a necessidade desses especialistas sem coração, desses sensualistas sem coração, do que eles chamam dessas nulidades, né, que a civilização só posteriormente vai comprovar que não tinha ainda de maneira nenhuma alcançado. A fórmula que o Weber situa em termos de espírito capitalista é bastante esclarecedora, porque o Weber, na verdade, ele está trabalhando no âmbito das mentalidades, no âmbito das ideias, e não do ponto de vista da materialidade. Para Weber, ele chega a dizer, as ideias ganham força na história. E essas ideias que ganham força na história são essas ideias em torno de uma ética protestante. Essas ideias em torno da ética protestante é o que vai fornecer para Weber, ou ambientar, o que ele chama de espírito do capitalismo. Por isso é que a novidade do Max Weber é que ele formula uma obra originalíssima no plano das ideias e diz que ela ganha força na história, porque é ela que vai constituir o espírito do capitalismo. Então, Max Weber não estaria, na verdade, preocupado
digamos assim, em pensar o capitalismo como uma ordem de trabalhadores, como uma ordem mecanizada, com a questão do surgimento da fábrica, nada disso. O que ele está preocupado é metafisicamente no plano das ideias e dizer aqui é que se origina de fato o espírito do capitalismo. E esse espírito do capitalismo, ele só caminhará, só terá força de fato, na medida em que ele constitui uma ética protestante, uma ética disciplinar. É como se o Max Weber estivesse dizendo para a gente assim, olha, sem uma ética disciplinar, não há capitalismo. Não há capitalismo. Porque o capitalismo ele precisa de uma ética disciplinar, ele precisa de uma ética protestante para fazer do trabalho a vocação. Quer dizer, o Weber percebeu nessa grande investigação que a vocação está ligada à ética disciplinar, que é uma ética protestante, e que Martim Lutero foi quem primeiro se ocupou em examinar o conteúdo de sentido dessa ética disciplinar. Então, do ponto de vista da religião, a novidade é que os estudiosos da religião, como no caso Calvino, Lutero, etc., eles estavam preocupados em relacionar essa ética à vocação. É como se nós disséssemos hoje em dia, se não há uma ética vocacional, é inútil ter disciplina para o trabalho. Para haver a disciplina do trabalho, deve necessariamente ter uma ética vocacional. Sem a ética vocacional, não há disciplina para o trabalho. Então, essa tese do Max Weber é fundamental porque, de fato, ela é o fundamento do espírito do capitalismo. E, nesse sentido, né, a discussão que ele nos apresenta, ela se arrasta até os dias de hoje, porque, de fato, é a base, né, insolúvel de manutenção do capitalismo. Essa foi, digamos assim, a grande revolução que o espírito puritano trouxe ao trabalho profissional. Esse espírito trouxe ao trabalho profissional, através de uma ética disciplinar, através dessa questão.